Mulheres que mudaram eras, de Márcia Silva. Hoje vamos dar início no quarto tópico, o teste da posição. Do primeiro capítulo, os testes de Sara. O teste da posição vem quando somos desafiados a cumprir o chamado na dependência de Deus e não em nossa própria força. Toda posição traz uma responsabilidade para desempenhar uma função. Sara era esposa do patriarca Abraão, aquele que recebeu a promessa de constituir uma nação. Portanto, era função dela gerar um herdeiro. Sara tinha a posição, mas ela era imponente para cumprir sua função. A posição lhe dava o direito ao chamado, mas sua esterilidade a privava de cumpri-lo. Como Deus poderia chamar uma mulher estéril para gerar um filho? É o mesmo que apontar ao cego determinada direção e mandar que ele a siga, ou dizer para um aleijado: ande. Não depende de ele cumprir esse chamado, a menos que haja um milagre. O teste da posição surge quando você se depara primeiro com sua impotência, com sua falta de habilidade para fazer o que Deus a chamou para fazer. Segundo, quando você enfrenta as cobranças das pessoas em relação à sua posição. É nesse momento que muitas respondem de maneira errada, buscando por si mesmas cumprir o propósito de Deus em vez de depender dele. Foi o que Sara fez, mas você não precisa fazer o mesmo. A cobrança do ser. Você não pode ser o que Deus a chamou para ser por vontade ou força própria. Somente Deus pode produzir ou ser em nossa vida, ser salvo, ser santo, ser justo, ser frutífero. O ser alguma coisa não depende de você querer, mas do operar de Deus através de você. Sara foi testada diante da expectativa das pessoas em relação ao filho que ela foi chamada para gerar. Ela desejava corresponder, pois sabia que era vontade de Deus, vontade do marido, vontade dela, mas ainda assim continuava estéril. Não é fácil ter que ser algo sem possuir as condições para isso. É aí que a simples cobrança se tornam pressões. Todos nós lidamos com isso em alguma área de nossa vida. Durante minha adolescência e juventude, tentei corresponder a um padrão pré-estabelecido de uma boa filha de pastor, mas não conseguia ser assim. Eu tinha que ser modelo para os outros, mas por mais que tentasse, tinha as minhas falhas. Aos 23 anos, Deus falou algo comigo que abriu os meus olhos e tirou o peso que havia sobre mim. Ele me disse: Márcia, você não tem que ser modelo porque é filha de pastor. Você deve ser modelo porque é minha filha. Essa palavra mudou completamente minha maneira de agir. Querida, não tente ser o que você não é. Apenas permita que Deus trabalhe em você e transforme no que Ele a chamou para ser. O chamado de Sara era para ser mãe, mas não dependia de ela cumpri-lo. O ser não pode ser algo que venha de nós, tem que vir do próprio Deus. Do contrário, não haverá glória. Quando comecei a ministrar aulas no seminário, meu medo era de que as pessoas me comparassem com Aloísio, meu esposo, que é um excelente professor. Eu tinha medo de ter que ser como ele, de ter que dar aulas tão bem quanto ele. E, de fato, isso aconteceu. Mas eu encarei o desafio com uma atitude de fé. Eu não tinha as mesmas qualificações que ele e tive que percorrer o mesmo caminho que ele percorreu para chegar aonde chegou. E foi exatamente o que eu fiz. Fui ler os livros que ele lia, estudar como ele estudava, me capacitar, orar mais do que ele orava e assim comecei a ser usada por Deus. Uma mensagem aqui para que você possa refletir nesse texto. Não é fácil ter que ser algo sem possuir as condições para isso. É aí
que as simples cobranças se tornam pressões. Não teve caminho fácil e eu não entreguei o desafio na mão de outras pessoas mais qualificadas. Apenas decidi depender de Deus e aprendi muito através dessas circunstâncias. Anos depois aconteceu o mesmo com o ministério com crianças. Eu não tinha experiência, não sabia como fazer, mas fui orar. Eu dependia de Deus em tudo, mas me recusei a passar o ministério para outra pessoa, pois Deus o entregou em minhas mãos e quando fez isso, ele sabia muito bem que eu não tinha condições de fazer, mas ainda assim me chamou. Então, eu apenas orava e dizia: se o Senhor não fizer, eu não farei de mim mesma. Então faça. E Deus começou a fazer coisas tremendas. Quando me perguntam o segredo do ministério com crianças, eu não sei dizer muito, porque não sou eu que faço, é Ele quem faz através de mim. Uma mensagem para você refletir. Uma pessoa que tenta agradar a Deus com suas forças carnais é alguém de quem Deus não se agrada. Todos nós somos testados na posição em que Deus nos coloca. Uma esposa de pastor me contou que, logo que chegaram à cidade para a qual eles haviam sido enviados, uma irmã lhe perguntou: a esposa do outro pastor dirigia louvor. E você, faz o quê? Veja, por trás desta pergunta está a cobrança do ser. Tenha muito cuidado. Quando você tenta ser alguma coisa para corresponder às expectativas dos outros, se torna presunçoso, porque não depende de Deus. Esse é um teste perigoso, porque você quer agradar a Deus, mas quer também agradar as pessoas. Mas lembre-se, uma pessoa que tenta agradar a Deus com sua força carnal é alguém de quem Deus não se agrada. Homem nenhum está qualificado a agradar a Deus pelo que faz, porque Deus se agrada da nossa dependência dele. A atitude que mais ofende a Deus é usurpar seu lugar na obra. E é neste ponto que quase sempre está os nossos erros. Não conseguimos crer, não conseguimos esperar e não conseguimos depender. Entenda que Deus não quer apenas o cumprimento de sua vontade, mas um cumprimento que venha dele. Não faça de sua posição a força do seu braço, porque Deus não se agrada dos que agem na carne. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Enquanto você tentar ser algo que não está nos planos de Deus, terá uma vida de frustrações. Mas quando você ouvir a voz de Deus e escolher o que Ele tem para você, prepare-se para uma vida de bênçãos e realizações. Portanto, não se preocupe em ser, porque Deus usa os que não são. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 29. Uma mensagem para você refletir. Deus não quer apenas o cumprimento de sua vontade, mas um cumprimento que venha dele. Eu convido você a refletir sobre todo esse texto e fazer as suas anotações no seu devocional diário. E espero por você no nosso próximo vídeo. Até breve!